instante. Senhor nosso Deus, te pedimos, abre o nosso entendimento, Pai, para que possamos experimentar a orientação que provém da Tua palavra, a fim de que possamos, segundo essa mesma palavra, ter vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, é que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. Podemos sentar? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ao ler este versículo, nós podemos reformular uma pergunta, né? Da seguinte forma: quando devemos orar? Ou quanto devemos orar? Já se fizeram essa pergunta? Às vezes a gente se pergunta como nós devemos orar. Ah, eu não sei orar. Ah, eu não sei como é que ora. E alguns dizem, eu oro cantando, eu oro em casa, eu oro no carro, eu oro quando eu estou, por incrível que pareça, alguém já disse isso para mim, né? Eu só oro bem quando eu estou no banheiro, né? Eu respeito o seu momento de oração, mas aqui eu quero lançar esse questionamento. Quanto? Que quantidade? Como nós medimos a oração? Já pensaram nisso? Quanto eu devo orar? Jesus conta aqui essa parábola e ele mesmo nesse primeiro versículo ele dá a resposta. Nós temos necessidade de orar incessantemente. Orai em todas as circunstâncias. Dai graças, porque essa é a vosso respeito o quê? A vontade de Deus em Jesus Cristo. Então, eu posso questionar, a medida da oração é a medida do amor? Sim ou não? Se eu tenho que orar sem cessar, eu também não tenho que amar sem cessar. E aí, eu conversava com o Denis aqui antes da celebração e lia para ele um trecho de um pai da igreja, São Basílio, que dizia que nós temos que orar de manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes do jantar, depois do jantar, antes de dormir, depois de dormir, ao levantar, depois de levantar, ou seja, o tempo todo. E aí um desses pais da igreja questionava sobre a relação entre a vida de oração e a vida de amor, colocando isso no mesmo nível, pois nós oramos a Deus porque o amamos, e somos impelidos a orar porque Ele nos impele com o seu amor. Poderíamos perguntar para uma mãe, quanto tempo você deve amar o seu filho? Você o ama somente quando ele está próximo de você? Você o ama somente quando ele está ao seu lado? Ou você o ama o tempo todo? Próximo, ausente, longe, perto, com raiva, sem raiva, com ódio, sem ódio, você deixa de amar? A maior expressão nossa de amor a Deus é a oração. A maior expressão de amor a Deus por nossa parte, da nossa parte, é a oração. E não só isso, não é apenas expressão de amor, mas é expressão de dependência. Quem depende de Deus, ora a Deus o tempo todo. Se nós temos a convicção de que nós dependemos de Deus para tudo, não somente para alcançar graças espirituais, físicas, emocionais, mas para tudo, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para o nosso dia a dia, se nós reconhecemos essa dependência, nós somos pessoas de oração, ou pelo menos deveríamos ser. Nós que reconhecemos essa dependência,
dependência, automaticamente deveríamos orar em toda circunstância e dar graças por tudo. Quando eu fazia um curso de árabe, eu encontrei com um muçulmano que dava o curso de árabe, e eu perguntei para ele: professor, como é que os muçulmanos oram? E ele me respondeu com a frase de Paulo apóstolo: nós oramos sem cessar e damos graças por tudo. Eu falei: como assim? Aí ele começou com a parte negativa. Ele disse para mim: não me estranhe o que eu vou te contar agora. Lá na Síria, onde eu morava, quando a gente dava uma notícia trágica do tipo: André, seu pai acabou de falecer, o muçulmano convertido, ele ia dizer: graças a Deus. Eu falei: mas como assim? Graças a Deus. Porque nós dependemos dele. E se nós dependemos dele, e se isso aconteceu, graças a Deus, porque ele está controlando tudo. E assim ele foi dando outros exemplos. E foi dizendo e mostrando isso: nós oramos sem cessar, porque dependemos sem cessar de Deus que nos criou. Agora, quando nós passamos a não depender de Deus, automaticamente nós deixamos de orar. Nós criamos comunicações diferentes. Nós nos comunicamos com as pessoas, nós nos comunicamos com clientes, que é empresário, nós nos comunicamos com o banco, nós nos comunicamos com pessoas que podem nos ajudar, entre aspas, reconhecendo a nossa dependência não de Deus, mas a dependência dos negócios, a dependência das relações, a dependência de pessoas, a dependência de dinheiro, a dependência de sentimentos, a dependência de drogas, a dependência de posses, mas não a dependência de Deus. E aí nós fazemos uma oração negativa, porque toda a nossa comunicação e a nossa postura e o nosso verbalizar necessidades, sentimentos e emoções passa a ser uma espécie de oração independente de Deus. Quando Jesus fala orai sem cessar, ele está dizendo apenas uma coisa: orai sem cessar. No Oriente, os monges falavam assim, que nós devemos orar o tempo todo, repetindo a invocação do nome de Jesus: Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, tem compaixão de mim, pecador. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, tem compaixão de mim, que sou pecador. E eles ensinavam isso. E as pessoas oravam isso o dia todo. No Ocidente, o grande pai da igreja, Santo Agostinho, dizia que a oração sem cessar é manifestada no nosso desejo. O desejo de Deus, a ânsia por Deus, o desejo de ter preenchido no coração aquele vazio que parece que Deus colocou e que só Ele mesmo preenche, isso já é oração. Então Agostinho dizia: como orar sem cessar? Ele respondia: desejando a Deus o tempo inteiro. Então você pode orar sem cessar, independente de estar numa igreja, independente de estar num grupo de oração, independente de estar num cursilho, como nós tivemos no final de semana passada. Você pode orar em todos os lugares, se o teu coração deseja a Deus, se o teu coração anseia por Ele, e se o teu coração reconhece a dependência dEle em tudo. Isso é oração sem cessar. Agora, se nós nos voltarmos para Jesus Cristo, que deu essa resposta, nós vamos ver na vida dele que ele já fazia isso. Jesus vai escolher os apóstolos, ele está orando. Jesus ensina a orar. E Jesus é um homem feito oração. Ele é a própria oração. Porque o que é oração? É a comunhão com o Pai. E Jesus é impelido por esse desejo de comunhão, e não só impelido, ele é conduzido pelo desejo de comunhão.
Ele vai para o deserto movido por esse desejo, cheio do Espírito Santo, ele volta conduzido por esta comunhão. Agora, ao mesmo tempo que nós dizemos que é necessário orar sem cessar, nós precisamos dizer que em Jesus aprendemos uma coisa muito interessante sobre a oração. Que existem tempos especiais de oração. Aquele que diz que ora sem cessar e não dedica parte do seu tempo a tempos especiais de oração, quando ele afirma que ora sem cessar, no meu coração se levanta uma dúvida. Eu digo, será? E quais são esses tempos especiais de oração que Jesus nos ensina a ter? São os tempos da igreja, são os tempos na igreja. Jesus ia para as festas litúrgicas. Jesus, da mesma forma que o judeu, ele orava várias vezes ao dia. Ele repetia e recitava os salmos. Como bom judeu, Jesus fazia todas essas práticas. E a igreja traz na sua tradição essa mesma prática. Quais são esses tempos especiais? O domingo, a liturgia, o estudo bíblico comunitário. E esses tempos especiais nos fortalecem, nos capacitam para que quando nós sairmos desses locais especiais, que nós chamamos de igrejas, o nosso espírito esteja fortificado, alimentado pelo Espírito Santo. E nós poderemos sair e mantermos a nossa vida de oração constante, oração sem cessar. Por isso é importante orar em comunidade. Por isso é importante comungar a Jesus em comunidade. Comungar da sua palavra. Comungar do seu amor na comunidade. Dessa forma, o nosso espírito estará preparado. Pois foi o próprio Senhor Jesus que também disse: orem, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós oramos, nós não fortalecemos apenas o nosso espírito. Ele já está pronto, de certa forma. Mas a nossa carne é fraca. E quem não vive nessa oração constante, logo, logo vive decaindo de pecado em pecado, de desgraça em desgraça, porque desgraça é a ausência da graça de Deus. Visto que não se alimentou da comunhão com Deus. Numa oração incessante, numa oração constante, num desejo intenso de se comunicar, numa comunicação de amor com o nosso Deus. E aí, ao cultivarmos esse desejo, não importa onde, nem como, nem quando se faz isso. Mas o que importa é que seja algo incessante. Eu vejo que as pessoas desesperadas não oram, já perceberam isso? Cristãos desesperados muitas vezes não oram. Eles ficam buscando soluções desesperadas. Você vê uma pessoa endividada, ela fica buscando soluções desesperadas. Você vê uma pessoa com uma doença sem cura, ou se há uma cura possível lá no exterior, lá na Europa, lá na Cochichina, ela começa a buscar soluções desesperadas e não para orar. Você vê a pessoa endividada, como eu disse, ela começa a procurar na família, no banco, quando não tem, ela vai no agiota. Ela não ora. Ela não busca. Ela não tem comunhão com Deus. Deixou o desespero possuir e essa oração incessante se rompeu porque a carne estava fraca. A carne falou mais alto. Ontem, antes de ontem, nós estávamos aqui reunidos e o arcebispo Dom Paulo falou uma coisa interessante sobre a briga do espírito com a carne. E ele dizia: vai vencer quem for melhor
alimentado. Se você alimenta mais a carne vence. Se você alimenta mais o Espírito vence. E eles vão estar sempre degladiando, lutando. E como é que nós alimentamos o Espírito? Orai sem cessar, em todas as circunstâncias. Dai graças, porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isaías diz uma coisa muito bonita: vós que deveis manter desperta a memória do Senhor, não vos concedais descanso algum. Como é que nós mantemos viva essa memória do Senhor? Agostinho responde: eu não desejo vivo o tempo todo. Os orientais respondem: é na oração constante. Paulo responde: é orando sem cessar. Não tenha descanso. Alguns monges do Oriente diziam que dormiam orando, né? Eu tinha um colega que dormia e orava à noite, morria de rir, quando eu estava no seminário, e ele estava dormindo e ele falava, dormindo, orando: Senhor Jesus, ajuda não sei quem, ajuda um fulano. Esse cara é de oração, hein? Ou ele está ficando doido. E nós esquecemos algo tão fundamental, muitas vezes. Deixamos de orar, deixamos de clamar, deixamos de reconhecer na oração a nossa dependência de Deus. Deixamos de dar o espaço de Deus que há dentro de nós, para que Ele reine, para que Ele conduza, para que Ele fale, para que Ele triunfe em todas as circunstâncias de nossas vidas. Faço um apelo a toda a comunidade nesse instante. Voltemos o nosso espírito para a vida de oração. Incessante. Incessante. O tempo todo. Dia e noite. Noite e dia. Lembro novamente o Basílio de Cesareia. Ora ao acordar. Ora ao levantar. Ora antes de comer. Ora depois de comer. Ora antes de dormir. Ora durante o sono. Ora sem cessar. E alimenta tua alma. Alimenta o teu espírito da comunhão. De comunhão com aquele que é o Senhor da tua vida. Com aquele que conduz o universo com a sua mão. E determina destinos, determina momentos e traça histórias segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Sem Ele, nada somos. E a vida de oração manifesta toda a nossa dependência de Deus. Vamos orar nesse instante? Pai, nós clamamos o Teu amor e o Teu poder nesta noite. E pedimos que o Teu Espírito Santo, que sabe que nós somos fracos, Senhor, não sabemos orar como convém, que este Teu Espírito Santo ore em nós, Ele que é nosso Deus, contigo e com o Pai. Ele nos ajude e ore, se necessário for, com gemidos inefáveis, conduzindo-nos aos Teus pés o tempo todo, Senhor. Conduzindo as nossas necessidades para Ti, Senhor. Conduzindo o nosso pensamento, o nosso sentimento, à Tua presença, Pai. E manifestando em todo o tempo o nosso reconhecimento de dependência de Ti, Pai. Em tudo e em todas as coisas. Nós queremos seguir o conselho do apóstolo Pedro, lançando aos Teus pés, diante de Ti, todas as nossas preocupações em oração, Pai, pois o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Fiquemos